Boa noite, meninos. Bora lá para nossa segunda aula de filosofia. Deixa eu pôr meu ponteirinho aqui. Gente, essas primeiras aulas, infelizmente, são mais teóricas. Eu não consigo fazer grandes milagres. A gente tem que ler, tem muita teoria, mas a gente vai tentar fazer da forma menos maçante possível. Hoje a gente vai ler um texto, a gente vai ler nas próximas aulas, que eu coloquei e transferi para os slides, que seria um texto de uma apostila que a gente leria em sala de aula. Vamos lá, eu vou ler com vocês e vou discutindo. Queria estar na sala de aula discutindo com vocês a cada parágrafo, mas enquanto isso não é possível, a gente vai fazendo da forma que dá. Bom, gente, a gente vai falar sobre a atitude filosófica. Embora a filosofia também consista em um determinado conteúdo de conhecimentos acumulados durante 2.500 anos, desde o seu início lá na Grécia Antiga, que resulta em uma multiplicidade de fragmentos e de livros, podemos dizer que filosofar é ter uma atitude filosófica. Então, a gente vai trabalhar esse conceito de atitude filosófica. Mesmo que digamos que de filósofo e louco todo mundo tem um pouco, de fato são poucos os que têm essa atitude, exigindo-se para isso conhecimento dos textos da história da filosofia, mas também a criação do hábito de pensar, de maneira rigorosa e crítica. Esses textinhos que eu mando para vocês todo final de aula, gente, é para criar em vocês o hábito de pensar, porque o hábito de pensar está diretamente ligado a essa atitude filosófica. Bom, falamos, portanto, aqui da filosofia que quebra com o nosso saber prático do dia a dia e que nem sempre nos agrada, pois à primeira vista parece ser perda de tempo ou incômodo exagerado com as coisas, deixando-nos, quem sabe, angustiados demais, para além do conveniente. Gente, eu não sei vocês, mas meu pai falava isso, tipo, você estuda demais, quem estuda demais fica doido, quem estuda demais fica angustiado, vira uma pessoa infeliz. Não é, gente, porque quando a gente pensa que a gente tem um raciocínio lógico, um raciocínio crítico, a gente sai da zona de conforto da gente. E a gente fala tanto agora, nessas autoajudas modernas sobre essa zona de conforto. Sair da zona de conforto é exatamente o que o nome fala, zona de conforto, tá confortável ali com aquelas ideias, com aqueles dogmas. Quando a gente se propõe a pensar, dói. Então isso nos angustia. Então não é qualquer pessoa que quer pensar. Filósofo é quem não se contenta com as coisas óbvias. É quem toma distância em relação ao que acontece para entender melhor o que acontece. Porque quando a gente está aqui na origem do problema, gente, a gente não consegue ver. As meninas vão me entender. Às vezes a amiga da gente tá em relacionamento abusivo, a pessoa que tá ali dentro do problema, ela não consegue ver, porque ela tá ali. O filósofo exatamente faz isso, ele faz isso, ele se afasta do problema para pensar sobre o problema, porque ele raciocina melhor. Aqui a gente colocou uma imagem do Rodin. Rodin, é o pensador, é uma escultura famosa do Rodin, que fala justamente dessa arte de pensar. O antropólogo e educador brasileiro Darcy Ribeiro, 1922 a 1997, da morte dele, repetiu que pensar é questionar o óbvio. Assim, o filósofo parece desligado da realidade, vivendo nas nuvens, em coisas abstratas, distraído, perdido ou aparentemente alheio aos problemas concretos da vida, o que não é a realidade, gente. Quem pensa isso aqui, que filósofo é isso, é pessoas do senso comum, que não sabe o que está falando. Reconhecemos também, em geral, que a atitude filosófica se confunde com uma atitude crítica, que, diga-se de passagem, não devemos confundir com falar mal, mas identificar como sendo a capacidade de perceber melhor o que estamos querendo conhecer. E aí podemos perceber se isso é um mal ou um bem. Nesse contexto, o filósofo é inimigo mortal de qualquer fanatismo, de qualquer dogmatismo. Bom, gente, a atitude filosófica
se confunde com atitude crítica, porque quando a pessoa tem um senso crítico que eu falo, gente, é de questionar com fundamentos. Não é aquela pessoa, eu já tive vários alunos chatos, principalmente no direito. Eu discordo. Tudo discorda. Aí você vai perguntar, por que você discorda? Não tem fundamento. A gente tem que ter pensamento crítico, mas pensamento crítico com fundamento, porque senão vira simplesmente um fala mal. Então, o filósofo, ele se afasta de qualquer dogma. Ele não acredita em mito, ele não acredita em costume de uma sociedade, ele não acredita em fanatismo. Vocês já conversaram com alguém fanático, principalmente por política, fanático com futebol? Ele tá tão focado naquilo que ele não consegue ter nenhum pensamento além daquilo. Como exemplo da visão depreciativa da filosofia, temos a história do antigo sábio grego chamado Tales. A gente vai estudar, é o Tales de Mileto. Mileto era uma cidade da Grécia Antiga. Ele foi um pré-socrático muito importante. A gente vai falar dele mais pra frente. Como exemplo da visão depreciativa da filosofia, temos a história do antigo sábio grego chamado Tales, que ao olhar para o céu, a fim de entender os movimentos das estrelas, acabou caindo no poço. Ou com uma definição ou ditado popular italiano bastante conhecido: a filosofia é a ciência com a qual ou sem a qual tudo continua tal e qual. Ou seja, não é de hoje que todo mundo fala que filosofia não serve para nada, porque as pessoas têm essa visão limitada do que é filosofia. Por mais que haja uma visão pejorativa a respeito dos filósofos e da filosofia, também é verdade que nunca se desconheceu a importância histórica e teórica da atividade filosófica. A gente tem marcos na história, né, dos grandes pensadores. Não precisamos de muito para perceber que só povos historicamente importantes apresentam grandes pensadores. Quem que é o grande pensador do Brasil, gente? Valesca Popozuda? Por que isso? Mais ainda, podemos facilmente constatar que só existem grandes pensadores em momentos históricos importantes da vida de um povo. Um exemplo disso é o fato de haver grandes pensadores na Itália, precisamente na Renascença, e não tanto depois, ou o fato de haver grandes filósofos na Inglaterra e na França nos séculos 17 e 18, e não antes nem depois, que foi períodos, né, de grande mudança social. Ou que apareçam filósofos importantes nos Estados Unidos a partir do século XX, e não antes. Nessa mesma perspectiva, poder-se-ia dizer que o Brasil e os demais países da América Latina até hoje nunca proporcionaram um grande filósofo, nem sequer uma importante doutrina filosófica. Infelizmente, né, gente? O nosso Brasil tem 500 e poucos anos, então é um país jovem ainda, a gente não passou por grandes revoluções, né? A gente não tem nenhum grande pensador que marcou a filosofia moderna. Mas quem sabe teremos. Um povo que não tem um grande filósofo ou filosofia não é autor da sua própria história, mas simplesmente imitador das histórias de outros povos ou culturas. A gente tem muito isso, né, gente? Estrangeirismo. A gente dá muito mais valor à cultura de outro povo do que à nossa em si. Todo filósofo é, por assim dizer, um porta-voz consciente de um povo, e nunca apenas um gênio tomado isoladamente. Porque todo mundo pensa assim, né, que o filósofo é aquele gênio que fica fechado no quarto pensando na vida. Não é, gente. O filósofo, ele é igual Sócrates, né? Ia para polis conversar e discutir sobre os problemas da sociedade. A gente vai estudar sobre isso. Hegel o dizia de maneira melhor: cada filosofia é o próprio tempo em pensamento, e cada filósofo é, portanto, alguém que pensa o próprio tempo a partir da sociedade em que vive. Filósofo não inventa a realidade, mas interpreta a realidade em que vive. Ele eleva a um conceito o que é real. O que o filósofo pensa não é uma coisa fantasiosa da cabeça dele. Ele nada mais é do que um tradutor, um intérprete da realidade social. Mas como ele tem senso crítico, ele consegue ver aquilo com uma certa distância daquele burburinho que está acontecendo na sociedade naquele momento.
Quase nunca os filósofos eles são reconhecidos, né, de imediato, costuma ser depois da morte, mas eles são de grande importância. Claro que podemos ter filósofos que privilegiam uma visão mais conservadora do próprio tempo ou do próprio povo, e outros, talvez mais raros na história da filosofia, que acentuam a crítica à própria situação e por isso são mais utópicos. Mas nenhum pensador se tornou importante ou se tornou um clássico deixando de se preocupar com a própria situação, com as raízes do que acontece. Karl Marx, gente, a gente vai estudar sobre ele na filosofia. Ele foi um sociólogo e um filósofo. Ele estava lá no ápice da Revolução Industrial, vendo os trabalhadores trabalhar 14 horas por dia, sem descanso, sem horário de almoço, e ele começou a filosofar sobre aquilo, mas não filosofar sem intenção de mudança. Tanto é que a teoria do Marx é até hoje utilizada, né? A gente vai ver isso em sociologia. Por isso, se pode afirmar que toda filosofia deve ser radical. Gente, o que é uma coisa radical? Não é ser radical no sentido pejorativo, pois não se... O que é ser radical aqui na nossa apostila? Pois não se contenta em ficar na superfície das coisas, mas procurar ir às raízes. Radical vem de raízes, por isso radical. Busca desvendar os porquês das coisas. Pensa, uma árvore muito linda aqui que eu estou desenhando. Quem não tem senso crítico, ela vê só o que está aqui por fora, ó. Quem tem senso crítico vai além, ele quer saber lá da raiz, o que levou aquela sociedade a pensar daquela forma, o que levou a essas mudanças sociais. Raiz vem de radical, para saber a essência do problema. O filósofo faz perguntas do tipo: o que é a realidade? Como é a realidade? Por que a realidade é assim? Ele procura a essência. O que o filósofo procura? Se eu perguntar na prova, tem que falar assim para vocês prestarem atenção. É a essência. O significado e a origem do que quer conhecer. Essência é aquilo que torna uma coisa aquilo que ela é. Por exemplo, não fique rico e perca a sua essência, né? A gente escuta isso muito. Então, o que me fez me tornar isso que eu sou hoje? O que está lá na minha essência, lá na minha raiz? O que está na sua essência? O que te fez tornar o que você é hoje? Por isso, toda definição sempre tem a ver com a essência. Por exemplo, para definirmos um ser humano como animal racional, neste caso, a essência humana consiste em ser animalidade e racionalidade. A gente tem um pouco de animal e um pouco da razão. Não é, pois, da essência humana ser da raça branca ou amarela ou negra, assim como não pertence à essência de uma flor o fato dela ser amarela ou vermelha. Isso são só características, gente. A essência vai muito além. A essência está aqui, ó, na animalidade e na racionalidade. Não quer dizer que a cor de algo ou de alguém seja considerada essência, não. Isso são apenas características. A filosofia busca a essência. O filósofo reflete. Falar de reflexão lembra o espelho no qual a gente se reflete. Pois bem, filosofar é refletir. É isso que a gente está fazendo todo final de aula com esses textinhos. É um movimento de volta sobre si mesmo. Refletir é pensar com o próprio pensamento. Por isso que eu quero saber o que vocês pensam desses textinhos. Refletir é, por exemplo, tomar o próprio eu como objeto de compreensão. Você já tentou se entender? Quantas vezes a gente não fala assim, gente, nem eu me entendo, porque a gente é um ser complexo. Sujeito é quem é capaz de ser objeto para si mesmo. É isso que distingue o ser humano dos animais, que são incapazes de se verem como objeto, como algo a ser estudado, como algo a ser compreendido. E nós somos algo a ser compreendido. E olha que ser complexo que a gente é. É essa capacidade humana que nos distingue dos seres animais. Se dissermos que os animais conhecem, os seres humanos conhecem que conhecem, sabem que sabem.
Por isso, somos capazes de rir de nós mesmos. De toda forma, quem prefere uma vida tranquila, uma vida mais grudada ao cotidiano, ao terra a terra, fica longe da filosofia. Quem não quer sair da zona de conforto. Quem quer alcançar maior profundidade, quem gosta de chegar às raízes, ser mais radical, vai precisar dela. Dela de quem? Da filosofia. Mesmo que isso não lhe venha trazer certas, ficou faltando a palavra, que isso não venha lhe trazer certas certezas, não sei que palavra ficou aqui, gente, mas a gente pode riscar isso aqui, não que isso lhe venha trazer tranquilidade e talvez nem felicidade, porque, gente, quando a gente pensa, a gente sai daquela zona de conforto e é difícil pensar. Então, talvez, quanto mais conhecimento a gente tenha, essa angústia, ela pode vir. Mas eu prefiro ter uma certa angústia, uma revolta, entre aspas, com o mundo, com as coisas, do que ser uma massa de manobra. Ser mais uma multidão que não pensa e que eu seja altamente moldada e manipulada. Eu prefiro questionar. O pensador alemão contemporâneo, Theodor Adorno, disse que só se põe a filosofar quem suporta a contradição, o conflito. Quem gosta de tranquilidade não vai querer fazê-lo. Exatamente isso, por tirar a pessoa da zona de conforto. Talvez devamos afirmar que o filósofo é quem assume correr o risco de viver mais inseguro, de ter cada vez mais perguntas e não respostas. Esta atitude filosófica deve ser claramente separada da mera opinião ou dos gostos pessoais. Eu acho, gente, não cabe na filosofia. Não é filosófico dizer eu acho que, eu gosto de. A filosofia estabeleceu-se como saber lógico, rigoroso, concatenando as afirmações entre si, superamos, como dissemos, o senso comum. A gente vai estudar melhor o que é senso comum. A gente não quer viver no senso comum. Quando eu entrego esses textinhos, para vocês lerem, eu quero que vocês tenham um senso crítico, que vocês, a partir desses textinhos, saiam do senso comum. E cada textinho de vocês que eu leio, gente, eu me torno uma pessoa mais crítica, porque às vezes uma visão que eu não tinha, às vezes não, quase sempre, que vocês têm eu não tinha. Vocês não têm noção como a gente lecionando aprende. O textinho de hoje é do livro do Cortella, fala sobre obsessão. Eu vou mandar para vocês também no WhatsApp, que eu não sei se vai dar para vocês lerem direitinho. Vamos ler. É comum nós, do ambiente escolar, ouvirmos a frase: meu filho passa a noite inteira na internet. Minha filha passa o dia inteiro na internet. Eu costumo dizer que isso é uma obsessão e, como tal, deve ser tratada. Mas é necessário olhar também o outro lado. Se o seu filho passa horas em excesso estudando, ele também está com obsessão. Se ele passar, por exemplo, o dia inteiro estudando Platão, que é uma coisa muito boa, é sinal de confusão de prioridades. Alguém que tem uma obsessão por algo, que só consegue se dedicar àquilo, seja só o estudo, seja só a internet, só o esporte, está com algum tipo de desvio e talvez alguma confusão de áreas de interesse. Uma vez que nós temos que ter uma vida plurifacetada, ou seja, com várias facetas, isto é, que tem muitas faces. Se seu filho passa muito tempo conectado na internet, faltam a ele outros campos de interesse. A questão não é a internet em si, mas a obsessão que está por trás desse comportamento. Também ficar grudado o tempo todo nos estudos, ou alguém que passa o tempo todo só orando, isto é, que tem uma fixação num ponto exclusivo, está assim com algum tipo de perturbação da capacidade de abrir horizonte, de ampliar as possibilidades. Então, não se apegue à ideia de que apenas a internet o faz. Toda obsessão tem um nível de doença. Vocês conseguem lembrar de alguém ou de algo que a gente já teve obsessão? Vamos falar sobre isso. Escreve lá
no caderno de vocês. Vai fazer parte esse textinho faz parte daqueles 2 pontos, né, que a gente falou na última aula, como vai ser a distribuição. Lembrando que a entrega é só no final do mês, todos os textinhos juntos. Então, gente, esse texto eu não quero nem falar sobre ele, porque ele tem várias nuances. Eu quero ver e ler o ponto de vista de vocês, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa eu tô no WhatsApp. Boa aula!